Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, no canal do site pregandoapalavra.com.br. Meus amigos, hoje eu quero fazer uma recomendação de leitura para você, meu amigo pregador, minha amiga pregadora, tá bom? Então fica conosco neste vídeo aqui e você vai conhecer um pouquinho mais desta obra que eu quero indicar para você. O tipo de pregação que Deus abençoa. É um livro do Steve Lawson, tá certo? O tipo de pregação que Deus abençoa. Nesse livro aqui ele vai tratar, existe a pregação que Deus abençoa e a pregação que Deus abandona, tá bom? Então fica comigo nesse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui. Na descrição eu vou colocar também o link, caso você tenha interesse em adquirir esse vídeo, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de recomendar aqui o nosso canal para outros amigos pregadores, pastores, presbíteros, reverendos, padres, todos aqueles que ministram a palavra de Deus. Meus amigos, esse livro aqui, O Tipo de Pregação que Deus Abençoa, eu não posso negar que eu sou muito fã realmente do Steven Lawson, tá certo? Hoje ele, junto com John MacArthur, John Piper, ele é um dos maiores expositores bíblicos que existem, tá certo? E o que esses três grandes pregadores eles têm em comum? Eles pregam a palavra de Deus. Eles são de uma tradição reformada, acho que acredito que eles são de tradição calvinista, tá certo? Então, e muitas vezes nas abordagens que eles vão utilizar nos seus livros, eles trazem a questão da doutrina deles, tá certo? Mas isso não diminui o trabalho que eles realizam dentro da pregação, dentro do tema principal da pregação, que deve ser exaltar a pessoa de Cristo, tá bom? Então, lendo aqui, ó, a contracapa pra gente, diz o seguinte: uma chamada urgente para pregarmos a palavra de Deus à maneira de Deus. O poder real na pregação, ou seja, o poder que traz o verdadeiro avivamento e transforma vidas, vem somente de Deus. Esta é a razão porque é essencial seguirmos o padrão para a pregação apresentado na Escritura. O apóstolo Paulo nos apresenta esse padrão em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 1 a 9, onde Paulo vai falar ali que ele não quis saber nada entre os coríntios, a não ser Cristo crucificado, ou seja, dependendo inteiramente da palavra de Deus. Steven Lawson, há muito tempo pastor e expositor da Bíblia, ajuda você a cumprir sua eminente chamada no ministério, à medida que entende três pontos principais aqui. A prioridade da pregação bíblica, a principal obrigação de cada pastor. A pobreza da pregação moderna. O que está faltando nos púlpitos hoje? E por último, o poder do Espírito na pregação. O que faz a diferença entre ministério de púlpito eficaz e ministério de púlpito ineficaz. O Steven Lawson ele cunhou uma frase que diz assim: se o púlpito da igreja for forte, a igreja será forte. Se o púlpito da igreja for fraco, a igreja será fraca, tá bom? Então ele traz essa questão aqui, o poder do Espírito na pregação. Você receberá uma abundância de orientação e encorajamento enquanto explora a questão de como realizar o ministério de Deus de uma maneira que o honra, tá bom? Falando um pouquinho mais a respeito do autor, Steven Lawson é um pastor principal da Christ Fellowship Baptist Church em Mobile, Alabama, lá nos Estados Unidos. Ele é um batista, tá certo? De tradição reformada. Ele é autor de mais de 12 livros, incluindo comentários bíblicos e a série Perfil de Homens Piedosos, que a gente já falou aqui a respeito desses livros, tá certo? Ele escreveu alguns livros de João Calvino, escreveu de Martin Lloyd Jones, de Charles Spurgeon, Martinho Lutero, Jonathan Edwards. Então ele tem essa série, né, um perfil de homens piedosos ali, onde muitos desses homens são pregadores da palavra, foram, né, pregadores da palavra de Deus. Também serve como professor de pregação no Masters Seminary, que é o seminário do John MacArthur. Professor cooperador no Ministério Ligonier e professor visitante no programa Doutor em Ministério na Ligonier Academy. A Ligonier foi uma instituição criada pelo R.C. Sproul, tá bom? Então, a gente vê aqui que o autor ele tem bastante recomendações, tá? Então, aqui o Steven Lawson está aqui, tá bom? No YouTube mesmo você vai ter algumas pregações dele, eu recomendo fortemente para que você veja essas pregações, tá bom? Então, meus amigos, olha só, esse livro aqui, ele é um livreto, tá? Ele não é um livro convencional, não chega a ser um livro de bolso, também é quase um livro de bolso, mas na realidade aqui ele é um livreto. Ele é publicado pela editora Fiel, tá bom? E ele tem 133 páginas. 133 páginas. Vou trazer aqui para vocês o sumário.
quais são os capítulos, para você ter uma ideia do conteúdo desse livro. Então aqui nós temos o primeiro capítulo, são 6 capítulos. O primeiro deles, tudo exceto a coisa principal, a pobreza da pregação moderna. Então esse é o primeiro capítulo. Segundo capítulo, discurso manipulador, a proibição da pregação mundana. Terceiro capítulo, um tema predominante, a preeminência de Cristo na pregação. Quarto capítulo, força na fraqueza, o poder do Espírito na pregação. Quinto capítulo, uma sabedoria soberana, a predestinação do Pai na pregação. Então, se você é meu irmão arminiano, né, lógico que tem coisas que você vai poder tirar aqui muito úteis, tá certo? Mas eles, por serem de tradição calvinista, eles, né, enfocam ali aqueles 5 pontos do calvinismo que muitas vezes nós não concordamos. Mas no que se diz a pregação da palavra de Deus, a preeminência de Cristo, isso nós podemos ficar totalmente seguros que é totalmente bíblico. O sexto capítulo, ordens de marcha, a parada de pregadores fiéis. Tá bom? Então são esses 6 capítulos e tem o prefácio, onde aqui ele coloca a maior necessidade do momento, a prioridade da pregação bíblica. Tá bom? Quero ler aqui com vocês alguns trechinhos que eu separei, só para você ter uma ideia mais profunda desse livro, da importância, né? Nós gravamos um vídeo recentemente, falando da estratégia de Satanás, uma estratégia muito diabólica, tá bom? Tá aqui no card, depois você pode conferir qual que é a maior estratégia, qual que é o maior engano para a igreja nos últimos dias. E aqui ele vai trazer, na página 58, a necessidade do momento. Permita-me ser claro. O que é pregado importa para Deus. Também importa para ele como eu prego. Nenhum homem é livre para pregar o que e como resolva pregar. Nenhum homem é livre para pregar e como que resolva pregar. Todo mensageiro designado por Deus está sob o mandato estrito de apresentar a verdade de uma maneira que se harmoniza com o que Paulo afirmou em 1 Coríntios capítulo 2, do verso 1 ao 9. O tipo de pregação que Deus abençoa envolve a proclamação do testemunho de Deus. No púlpito não há lugar para a ostentação de linguagem, nem lugar para a sabedoria do homem. Uma mensagem carnal entregue com uma pregação carnal tem de ser rejeitada a todo custo. O evangelho nunca deve ser trivializado por proclamações carnais. Não nos sujeitemos ao tempo em que vivemos. Em vez disso, preguemos com ousadia a palavra de Deus. Não confiemos nos artifícios humanos. Pelo contrário, confiemos no poder salvador do próprio evangelho. Maravilhoso, né? A necessidade do momento. Eu separei um outro trecho aqui também, que diz o seguinte, ó, força na fraqueza. O tipo de pregação que Deus abençoa é inerentemente paradoxal. Isso quer dizer, a exposição bíblica demonstra uma aparente contradição. Naquele que prega, há 2 polos opostos, força e fraqueza. Esta oposição se acha nisto, a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. O tipo de pregação que o céu abençoa envolve um mensageiro frágil sendo enchido pelo Espírito do poder divino. O pregador que reconhece sua própria fraqueza confia na graça de Deus. É este mensageiro revestido do poder do alto que declara a palavra de Deus. Então aqui ele vai trazer, né, essa aparente contradição, esse paradoxo, né, quando o pregador ele é mais fraco, quando ele se acha cada vez mais incapacitado, é que ele prega totalmente na dependência do Espírito Santo de Deus. Depois ele diz o seguinte: sempre que um pregador sobe ao púlpito confiando em sua própria força, ele certamente falhará e fracassará. O pregador que se mostra autossuficiente será humilhado por Deus. E o contrário também é verdadeiro, né? Aquele pregador que se humilha e depende unicamente de Deus, ele será o quê? Exaltado por Deus. Aqueles que reconhecem sua fraqueza são tornados fortes. Aqueles que reconhecem sua inadequação são tornados adequados. Aqueles que compreendem sua incapacidade recebem ajuda divina. Quanto mais alguém reconhece a sua própria fraqueza, tanto mais ele dependerá de Deus para obter forças. Tá bom, meus amigos? Então eu recomendo essa leitura aqui para vocês. O tipo de pregação que Deus abençoa. Vou deixar aqui na descrição o link para esse livro, caso você tenha interesse em adquirir. Conforme eu disse, é uma leitura fascinante, tá bom? Acredito que esse foi um dos primeiros livros que eu li a respeito de pregação e eu quero recomendar para você, tá bom? Meus amigos, continuem pregando. Deus achou por bem salvar os que creem,
por meio da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.